No primeiro vídeo que iniciamos, falamos a respeito a maior mentira sobre Jesus. Explicamos que Deus preparou Israel para a vinda do seu Salvador, com o objetivo de sua palavra ter total cumprimento em Jesus. Se você não assistiu o primeiro vídeo com esse tema, lhe aconselho você colocar um pausa neste agora e acompanhar a história desde o princípio. Mas se já assistiu, vamos lá. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ser notificado quando um novo vídeo for publicado no canal. Em Mateus capítulo 28 está registrado a ressurreição de Cristo com várias testemunhas que testemunharam o sepulcro vazio. Como privilegiadas as mulheres que foram pela manhã ao nascer do sol. O Evangelho de Marcos capítulo 16 diz que foram Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago. Foram as primeiras testemunhas do sepulcro vazio. Em Marcos capítulo 16 diz: Ele porém disse-lhe: Não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não estará aqui. Eis o lugar onde o puseram. Só não esqueça de uma coisa, que o sepulcro que Jesus foi posto estava sendo guardado pelos soldados de Pilatos, a pedido dos príncipes dos sacerdotes e fariseus. Eles alegaram que seus seguidores poderiam roubar o corpo de Jesus e dizer que ele havia ressuscitado. Em Mateus capítulo de número 27, e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos do que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e diga ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Assim, o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tedes a guarda, ide, guardai como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. No dia da ressurreição, os soldados chegaram na cidade anunciando o ocorrido, que Jesus de fato ressuscitou. Não foram os seus discípulos que furtaram o seu corpo. Agora acontece a maior mentira sobre Jesus. Mateus capítulo de número 28. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregando ele com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Existe um ditado que diz: uma mentira contada várias vezes se torna verdade, mas não deixará de ser mentira até a verdade ser revelada. E neste caso, será muito triste para a nação de Israel. Jesus disse para a sua geração, em Mateus capítulo de número 12: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeu com a pregação de Jonas. E eis que estará aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que estará aqui quem é maior do que Salomão. Mas vamos agora avaliar o relato dos guardas, se essa mentira poderia ser sustentada segundo a lei de sua época. Primeiro, vamos entender aproximadamente quantos guardas estavam protegendo o sepulcro de um suposto furto. Uma unidade de guarda militar era aproximadamente, dependendo do caso, constituída por 4 homens. Era impossível 4 soldados que conheciam as consequências de sua lei, no seu turno de trabalho, um corpo ser furtado, e não terem nenhuma punição, se nesse ato para eles era morte. Muito menos admitiria voluntariamente ter dormido em seu serviço. Certamente não sem forte promessa de proteção, bem como de pagamento por parte do sumo sacerdote. Você lembra dos guardas
designado pelo rei Herodes para vigiar Pedro na prisão, foram sumariamente executados depois que o apóstolo foi libertado da prisão pelo anjo, de modo sobrenatural, em Atos capítulo de número 12. A lei romana era objetiva sobre punição de guardas de pessoas ou de propriedades. A lei dizia que a vida do guarda era pela vida do que ele estava guardando. Não esqueça do soldado que guardava a prisão, que estava Paulo e Silas, quando ele pensou que os presos tinham fugido, em Atos capítulo 16. A reação dele foi pegar sua espada e tentar se matar. Ele sabia o que a lei dizia, e para ele restava apenas a morte. Só não morreu porque o apóstolo Paulo não permitiu. A lei romana era tão severa que furto de sepulcro era considerado como um crime capital. A mentira dos príncipes e dos sacerdotes sobre Jesus não haver ressuscitado e se furtado pelos seus discípulos era tão fraca, pela razão de como os guardas poderiam afirmar que foram os discípulos que furtaram se eles diziam que estava dormindo. Como o testemunho de pessoas dormindo seria levado a sério em um julgamento? E se de fato eles dormiam em serviço, por que nenhum deles foi executado? Se era crime capital dormir em serviço. Mas Israel até hoje espera o Messias por acreditar nessa maior mentira sobre Jesus. Justiniano relata em sua obra acerca de 18 crimes pelos quais os soldados romanos poderiam ser condenados à morte. Mas esse detalhe deixaremos para um próximo vídeo. Se você quiser saber, deixa aí o seu comentário. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar também o sininho para ficar atento a todas as nossas notificações de quando um novo vídeo for publicado no canal. Que Deus vos abençoe.